Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, intitulado Marcos, capítulo de número 9. Quero agradecer a Deus aqui pela vida do Alexandre. Vocês estão procurando aí? Recadinho para os irmãos que compraram a cesta. Vocês podem estar procurando a minha esposa para acertar que o sorteio vai ser hoje, viu? No salão da Raíssa, e vai ser transmitido através do vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos, tá? Que cooperaram, vocês que, para nós, estamos muito agradecidos. Deus abençoe mesmo, viu? Vocês encontraram Marcos capítulo de número 9? Versículo 28 e 26. Marcos capítulo de número 9, versículo 28 e 26, para a nossa meditação. Está escrito assim: E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos expulsá-lo? E disse-lhe: Esta casa não pode sair com outra coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Amém, meus irmãos? Podeis sentar. Graças a Deus. Deus seja louvado. Eu gostaria de estar apresentando a nossa irmã Eula, da Deus e Amor. Onde se encontra? Está ali. Como nós vamos dizer para a nossa irmã, meus irmãos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Jesus te ama e essa igreja também te ama muito. Deus abençoe. Meus irmãos, este capítulo de número 9 de Marcos, ele é um capítulo muito profundo do Evangelho de Marcos, pois logo no versículo de número 2, nós vemos que Jesus chama 3 dos seus discípulos para um particular. Grave bem esta palavra, particular. 3 dos seus discípulos foram chamados por Jesus para um particular. Se Jesus tinha 12 discípulos, irmão, 3 subiram com ele e restou-se 9, não é isso? Para quem já leu o livro de A a Z, Quem é Quem, na Bíblia, nós vemos que fala da vida de André, um dos primeiros discípulos a quem Jesus chamou. E fica-se a pergunta, ou a questão na cabeça: por que André nunca participava desse chamado de Jesus? De Jesus chamar para este particular. Surgiu-se algumas teses em dizer que quando Jesus subia ou tinha esse particular com estes 3, André liderava os outros 8. Espera aí, você vai entender. Quando ele sobe ali o monte, eles participam de um evento maravilhoso, irmão. Isso já está dizendo, foi chamado para um particular, né? E nesse particular eles viram Jesus ali no monte se transfigurar, sua roupa ficar tão branca que não tinha na época nenhum reagente que deixasse a roupa tão branca como eles viram ali. Depois houve a aparição de Elias, aparição também de Moisés, e Pedro ficou tão maravilhado com aquela visão em cima do monte, que acaba perguntando para Jesus se eles poderiam. Primeiro ele diz: é bom nós estarmos aqui. E eu concordo com Pedro, porque quando a gente estamos na presença de Deus, é muito bom. Quem crê que é bom estar na presença de Deus?
Irmãos, e naquele particular ali, Pedro está tão maravilhado, que ele diz: Senhor, seria bom nós fazermos aqui 3 tendas, ou 3 tabernáculos. Um é para ti, outro é para Elias, e o outro é para Moisés. Daqui a pouco veio a voz de Deus, irmão, confirmando o ministério de Cristo. E Deus dizendo que ele era o seu filho amado. E que era para eles crer, acreditar nele. A voz de Deus. É interessante, irmão. Quem quer adorar, sobe o monte. Quem veio para adorar, sobe o monte. Quem veio para buscar, sobe. Quando for para descer, também desce. Quem sobe tem que descer um dia, irmão. E eles viram aquela maravilha, viram algo muito importante ali. E Deus mostra para ele que o Evangelho não só informa, o Evangelho também transforma. Tem pessoas que acham que o Evangelho só informa, mas o Evangelho, irmão, ele também transforma. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16: não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Quem crê no poder do Evangelho? O Evangelho transforma, irmão. Que nem eu estou dizendo, quem quer adorar, sobe o monte, irmão. Quem quer ter experiência com Deus, sobe. Entra no propósito de oração. Quando, no capítulo 22 de Gênesis, quando Abraão estava subindo para sacrificar Isaque, ele disse para os moços: ficai aqui, que eu vou ali adorar. E os moços ficaram ali cuidando do jumento. E só quem subiu para adorar foi Abraão e Isaque. Isso vem na nossa cabeça, irmão. Quando você ver alguém que vem ao culto e não veio para adorar, ele está numa rodinha, ele está no montinho, pode ter certeza, tem um jumento ali entre eles. Eles estão atrapalhados, porque quem veio para adorar sobe o monte. Quem veio para adorar, glorifica. Quem veio para adorar, levanta a mão e celebra a Deus. Cadê os que vieram para adorar o Senhor nesta noite? Diante de toda essa experiência que eles tiveram, irmão, os 9 discípulos estão embaixo, no pé do monte. Eles subiram e agora eles desceram. No pé do monte, eles estão encurralados, diz o texto. Os escribas estão pressionando eles aí, estão apertando com eles. Mas uma coisa boa, irmão, para nós: quando o discípulo de Jesus está em aperto, Jesus chega no momento certinho, irmão. Jesus não atrasa, Jesus vai chegar no momento certinho. E eles em aperto ali, os escribas apertaram ele, a multidão também apertando eles, e o tumulto, e aquele barulho todo, e a confusão. Nem todo barulho Deus está, irmão. Às vezes o pessoal pensa que Deus está operando no barulho, e Deus está operando no silêncio. E o tumulto estava lá, pastor Aldo, eles estavam imprensados, mas Jesus chegou para socorrer. E pergunta: do que vocês estão discutindo aí? E o moço, ele parte lá de trás e diz: essa confusão é por causa de mim, essa situação é por minha causa. Irmãos, ainda tem pessoas que assumem os seus erros e as suas falhas e as suas dificuldades, a sua falta de fé. São essas pessoas que Deus procura, são essas pessoas que queiram ficar na dependência de Deus. Quantos querem ficar aqui na dependência do Senhor? Quem está aguardando aqui Jesus vir te socorrer? Aleluia, glória a Deus. O moço disse: a confusão é por minha causa. Eu trouxe o meu filho aí, e ele é possesso de um espírito. O demônio já tentou fazer com ele muitas coisas. Ele está aí espumando, ele às vezes tentou matar várias vezes.
Diz o texto que o menino estava tão magro por causa dessa possessão. E Jesus chamou, eu já vi pregadores dizer que Jesus chamou os discípulos dele de incrédulos. Jesus não chamou os discípulos dele de incrédulos. Jesus chamou a multidão de incrédulos. E de geração de coração duro. Porque os discípulos de Jesus, Jesus chegou para socorrer eles. Para socorrer os seus discípulos. Dentro dessa historinha que estou contando para vocês, o moço começou um diálogo com Jesus. Porque era ele que precisava de Jesus. O menino não tinha nenhuma condição de acreditar, de crer, por tanto sofrimento que ele estava passando. Então a vitória daquele rapaz só poderia vir através do seu pai. A multidão só estava ali atrapalhando, pressionando os discípulos, querendo provar se realmente eles eram de Deus. Irmãos, quantas das vezes você passa por situação que as pessoas querem pressionar você para ver se você mesmo é de Deus, para te pressionar se Deus está contigo na sua vida. Era isso que a multidão estava fazendo com os discípulos, e eles estavam encurralados, mas Jesus Cristo chegou para socorrer os seus discípulos. Irmão, Jesus Cristo sempre chega para socorrer a sua igreja. Quem precisa do socorro de Deus aqui nesta noite? Aleluia. Um certo dia eu fui pregar em um trabalho, irmão. E esse trabalho, todo mundo dá alguma coisa para poder pregar lá. E a gente foi, chegamos lá no trabalho, eu não dei nada. E quando nós ministramos a palavra do Senhor, tive uma oportunidade lá de 45 minutos desse trabalho. Quando descemos do púlpito, um moço chegou para mim e disse: posso tirar uma foto com você? Eu olhei e disse: oh, rapaz, mas eu não sou nenhuma celebridade, viu? Quer tirar, tira foto, não tem nenhum problema. Ele continuou andando comigo e chegou até fora do trabalho. Ele olhou para mim assim e disse: rapaz, como foi que tu chegou lá? Eu não sei, viu? E ele... E outra, eu não vi o seu nome na lista. Irmão, olha o teste, a prova. Eu já estava meio que nervoso. Eu digo: o que você quer? O que você precisa? Precisa do quê? Não, eu queria saber como você chegou lá. Eu digo: eu não sei. Me deram a oportunidade e eu falei a palavra de Deus. E os discípulos estavam assim, mas no diálogo de Jesus com o homem, conversando com o homem lança sobre Jesus e diz assim: isso aqui é diferente do leproso, no capítulo 8 de Mateus. O leproso do capítulo 8 de Mateus, ele não duvidou do poder de Deus. Esse homem ainda estava meio em dúvida. Ele disse: se pode fazer alguma coisa por nós, nos ajuda. Eu tenho esse rapaz que está assim. Ele estava com dúvida no coração. Você está vendo aqui porque o milagre não aconteceu, irmão? Por conta da dúvida, por conta da duvidar do poder de Deus. Nós não podemos duvidar do poder de Deus. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Quem crê no Jesus que nunca muda, levante a mão assim e glorifique a Deus. Aleluia, glória a Deus. E ele disse: se tu pode fazer alguma coisa por mim, pela gente faz. A bênção daquele jovem, irmão, dependia do seu pai. A bênção daquele jovem dependia da credibilidade do seu pai em Jesus. E fica bem interessante a história, irmão, que Jesus vai e devolve para ele e diz: tudo é possível ao que crê. Olha só. Então o moço que faz, irmão? Cai prostrado e diz: me ajuda a minha falta de fé.
E quando chega aquele momento, Jesus expulsa o demônio do menino. Mas ainda a multidão aparece perturbando, atrapalhando. E começam a dizer: o menino está morto. Não tem mais jeito. Que é isso? O demônio foi embora e agora o menino está morto? Irmãos, não podemos entrar num culto para adorar a Deus desconfiando da palavra de Deus, desconfiando do poder de Deus. Que valia teria Jesus ter tirado o demônio daquele moço e ele ficar morto? Sabe o que é isso, irmão? Eu quero dizer, esse menino é uma maquete, esse menino é uma lição para nossas vidas. O pai deste moço, querido, muita gente pode estar nessa noite me assistindo e em desespero, mas eu quero dizer, a igreja não pode ficar desesperada. Jesus Cristo tem todo o poder, Jesus Cristo tem todo o poder, e aonde a morte está entrando, Ele pode entrar com vida nesta noite e te entregar a vida. Quem crê no poder de Jesus Cristo aqui neste lugar? Aleluia! Eu quero crer no poder de Deus aqui com a igreja. Quantos podem levantar a mão e celebrar a Cristo, que tem o poder de quebrar todo o mal? E aí, meus irmãos, quando Jesus entrou em casa, Jesus chamou 3 para um particular. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos de Jesus chamaram ele para um particular. Olha aqui, você não pegou. Jesus chamou os 3 para um particular, logo no começo do texto. No capítulo 28, os discípulos de Jesus chamam Jesus para um particular. Vou te dizer, se Jesus não te chamou para um particular ainda, chame você ele para um particular. Se Jesus não te chamou ainda para um particular, chame você ele para um particular. E eu acho interessante a humildade dos discípulos aqui. Os discípulos foram muito humildes em perguntar ao Senhor: Deus, por que fracassamos? Em perguntar a Jesus: por que nós não expulsamos? O que foi que deu errado? O que foi que aconteceu que nós não expulsamos? O que foi? Eu quero saber, nós queremos saber. Irmão, será que é errado chamarmos Jesus para um particular e perguntar o que é que está acontecendo? Existem pessoas que estão errando, irmão, é porque estão fazendo mais do mesmo e não faz uma análise periódico da situação e pergunta. Em algumas Bíblias, dessa aqui está casta, em algumas Bíblias diz espécie. Jesus disse: essa espécie aí só sai com jejum e oração. Irmão, vamos orar, vamos jejuar, e o demônio ele vai embora no nome de Jesus Cristo. Quem crê no poder desta palavra, levante a mão e glorifique a Deus. Não seria curioso, irmão? Os discípulos no capítulo 10 de Lucas, eles tinham humilhado Satanás. Os demônios se arrastavam pelo chão, de tal forma que eles vêm tão alegres e começam a falar para Jesus: olha, em teu nome os demônios nos submetem. E Jesus dá uma lição para eles e diz assim: eu vi Satanás como um raio cair do céu. É importante o nome de vocês estar escrito no céu. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: foi por esse tipo de orgulho que ele caiu. Isso derruba crente, irmão. Orgulho no coração derruba pessoas.
Se exaltar derruba pessoas. E os discípulos, naquele momento, eles estavam ali e podiam ter dito: Senhor, o que aconteceu? Nós expulsamos, fizemos demônios se humilhar. E essa aqui, sabe o que é isso? Jesus estava dizendo: você tem que diferenciar um problema do outro. Essa espécie aí só sai com jejum e oração. Talvez você entrou aqui nessa noite e está dizendo: o que aconteceu que eu fracassei, o que aconteceu que eu estou fracassando. Não está acontecendo nada, irmão. É só você diferenciar um problema do outro. Entra na sala de oração, entra no propósito de jejum, que o inimigo vai embora e Deus vai dar a vitória para a sua igreja. Quem crê no poder da palavra do Senhor? Quem tem desejos de orar aqui comigo aqui nesta noite? Aleluia! Isso, irmão, é empresa, é onde você trabalha, é no seu negócio. Fica fazendo mais do mesmo, para você ver. Fica fazendo mais do mesmo. Nós vemos que no capítulo 6 de Efésios, nós vemos que ali Paulo diz: nos demais, irmãos meus, revesti no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne, é contra principado, potestade. Ali Paulo diz, irmão, Paulo coloca nas esferas o poderio, a força que tem cada classe de demônio. Se os discípulos tinham expulsado outros demônios, e esses aqui não tinham expulsado, é porque eles eram mais fortes. E também a pressão que eles estavam sofrendo da multidão. Você consegue fazer alguma coisa sobre pressão? Se for num teste que você esteja ganhando muito dinheiro, né? Seu coração pode parar. A pressão era tão grande porque as pessoas queriam ver se realmente eles eram de Deus. Por conta da pandemia, onde eu trabalho numa portaria, tudo se entrega na porta. E a geladeira chegando, é televisão, é tudo, e você para um lado, caixa pequena, tudo, e você para um lado e para outro, e alguém tocando no interfone, outro chamando no telefone, e você fica muito corrido. Aí um dos moradores falou assim: eu estou tocando aí no interfone, onde é que estava o porteiro dormindo? Eu disse para ele: era difícil do porteiro dormir com esse interfone tão alto do jeito que ele é, não é isso? Estou atendendo um outro chamado, né? Aí ele de lá, e eu digo: eu não faço nada sob pressão. Ele disse: eu vou falar para o síndico. Pode falar, fale agora, que é o número dele. Irmãos, sob pressão é ruim você fazer as coisas. E os discípulos estavam perdendo ali as suas forças, mas Jesus Cristo chegou para socorrer os seus discípulos e disse para eles: essa casta só sai com jejum e oração. Irmão, ore um pouco mais, irmão, jejum um pouco mais, porque Jesus vai te entregar a tua vitória. Jovem, ore um pouco mais, jejum um pouco mais, que Deus vai entregar a sua vitória. Quem crê no poder da palavra do Senhor? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Com isso nós vemos, irmão, que a igreja no mundo precisa de um avivamento, de uma urgência de um avivamento. A igreja que queira orar, a igreja que queira jejuar, a igreja que queira se importar com vidas como a desse rapaz, que não tem condição de acreditar, que não está em condição de acreditar. A igreja precisa orar,
para que o Espírito Santo comece a agir. Irmãos, os quartos de oração estão vazios. Quando se fala de jejuar, irmão, com as coisas que tem tão atrativa. Outro dia eu tinha escalado a mocidade numa escala de jejum, e eu digo, nós começamos às 6 horas da manhã. No outro dia eles pararam perto de mim e disseram, pastor, para o senhor é muito fácil, se você acorda às 5, e aí já começa a jejuar, não é? Não tem como o senhor mudar essa forma de jejuar, porque aí só fica bom para o seu lado. Irmãos, é porque estamos caçando meio, ou arrumando meio. Não precisamos arrumar meio para buscarmos a presença de Deus. O problema estava grande aqui. O demônio estava matando o menino. E os discípulos não conseguiram expulsar. O segredo era eles orarem. O segredo era eles jejuar. Não tinha outra receita. Essa era a receita do bolo. Ou eles aceitavam essa, ou não aceitavam. Não tinha um outro ingrediente. Não tinha um mecanismo. Não tinha uma comenda. Era eles orar e jejuar. E aí, o problema ia ser resolvido. É você orar e jejuar. Não tem outra saída. Deus está nos chamando para orar e jejuar. Eu não fico nem preocupado, como fica alguns pregadores. Eu não preciso de mecanismo, irmão. Quem pode fazer alguma coisa aqui é o Espírito Santo de Deus, que é o que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E Ele está movimentando nesta noite essa palavra. Chame Jesus Cristo para um particular nessa noite, porque Ele tem uma vitória para a tua vida. Eu agradeço a minha oportunidade, pedindo aos irmãos que se coloquem de pé, adorando a Deus. Aleluia, aleluia. Deixa eu ver se você pegou, irmão. Jesus chamou 3 para um particular. Quando ele entrou em casa, os discípulos chamou ele para um particular. Em cima dessa situação, chame Jesus para um particular. Jesus tem algo com o crente aqui. E é um particular contigo. Uma pergunta, não me responda. Mas o Espírito me toca nesta noite. Como é que está o teu particular com Deus? Você está esperando em um pregador? Está esperando em uma grande mensagem? Irmãos, como é que está o nosso particular com Deus? Vamos chamar Ele nessa noite para um particular. Não faça mais do mesmo. Aramaço de cama da gassúria. Aleluia. Remite camando como onde carassuriai. Terimi cama suyai eternia. Jesus está te chamando para um particular. Necamaçu declai. Deus está chamando o crente nessa noite para um particular com Ele. Quem está desejoso orar comigo agora? Aleluia. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, esta é a Tua palavra. Ó Deus, assim como os discípulos, Senhor,
subir o monte e contemplar a glória de Deus, ó Pai. Eu peço para o Senhor nesta noite, ó Deus, mostre a tua presença no meio do teu povo. Nesse primeiro culto de jovem aqui, Senhor, tem filho teu, tem serva tua, Pai, nesta hora. Ó Deus eterno, se o Senhor está nos chamando para um particular, nós queremos atender o teu chamado nesta noite. Oh Deus, se tem pessoas que fracassaram em uma situação, ó Pai, no meio dessas perguntas agora que Ele está se fazendo, vai tocando nele, vai tocando nela, Pai. Toca nele, toca nela nesta hora, Senhor. Toca no teu filho, toca na tua filha, Pai. Ó Deus de toda glória e de todo poder, receba neste momento o poder de Deus na tua vida. Este mal está indo embora, este mal está caindo fora. O Senhor Jesus Cristo entrou, Jesus Cristo está na casa, Jesus Cristo que entrou naquela casa está nesta casa. Quem percebe que Ele entrou, dê um brado de glória e de aleluia nesta noite. Graças a Deus. Agradeço a minha oportunidade e retorno ao trabalho aqui, o nosso pastor Natan.